Pessoal, iniciando o episódio 71 do Geoncast, hoje aqui ao meu lado, o meu estimado nobre CEO, José Vinícius Munhoz Pinto. E Vinícius, para começar e como de costume, onde eles podem nos encontrar? Vocês podem nos encontrar no YouTube, Instagram e Spotify. E hoje, diretamente aqui na nossa collab Folha de Londrina, com o nosso time maravilhoso de marketing aqui, né, Renato? É isso aí. E nós estamos em abril, né? O mês da conscientização mundial do autismo. Dia 2 de abril foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E nós trouxemos hoje uma convidada muito especial, Renata Caroline. Ela é mestre em Educação Inclusiva, veio conversar conosco sobre o autismo no dia a dia, os desafios da inclusão, e acredito que nós temos bastante coisa para conversar aqui. É um assunto que está sendo bastante disseminado nos últimos anos, mas também há muita desinformação. Então eu queria primeiro agradecer você, Renata, pela presença, pelo tempo. A gente sabe que todo mundo tem uma vida corrida e você ter esse momento aqui com a gente é muito especial. Eu que agradeço demais essa abertura para a gente falar com o autismo na realidade, no dia a dia, usar esse mês para que ele sirva para um ano inteiro e para todos os próximos anos, né? Porque conscientização é a principal função que a gente tem para a mudança de comportamentos da sociedade frente ao autismo, né? Que está cada vez mais em voga, porque cada vez mais as crianças estão nascendo com o TEA, né? O transtorno do espectro autista. E a gente teve um momento especial, inclusive foi no próprio dia 2 de abril, Sim. que a Renata esteve lá na G1 com o nosso time, ministrando a respeito do assunto, e foi muito legal, superou as nossas expectativas. Eu acredito que a gente vai ter um episódio super bacana, né? Com certeza, com certeza. Eu queria começar já com uma pergunta, Renato. Vamos lá! A Renata comentou aqui agora que tem muitas crianças nascendo, né, com autismo. E a minha pergunta é a seguinte, tem muitas crianças nascendo com autismo ou... isso tinha menos no passado, porque isso é uma coisa que muita gente está comentando, e até por conta, também acredito que tem celebridades como Marcos Mion que posta e fala muito do filho, né? Sim. Dele e tudo mais. Muita gente também conhecida que teve o diagnóstico tardio, que a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Então assim, a gente queria entender, a primeira pergunta é essa, né? Eu acho que a galera que está nos escutando, nos assistindo aí, entender o seguinte, isso é algo que está mais recorrente agora ou sempre existiu? Qual que é a sua visão disso daí? Então, antes a gente tinha um critério diferente para a gente diagnosticar com autismo. E já puxando o gancho, a única pessoa que pode diagnosticar com autismo são os médicos, né? Sim. Preferencialmente um neuro ou psiquiatra. Né? Então, a gente vê muitas pessoas acabando falando sobre alguns profissionais que atuam na área, mas é importantíssimo a gente entender quem pode, de fato, fechar um diagnóstico. Então, antes a gente tinha várias síndromes. Então, por exemplo, síndrome de Asperger, a síndrome de Rett. Então, as pessoas elas recebiam diagnósticos diferentes. Hoje, nós trabalhamos com espectro autista. Então, essas síndromes, elas foram inseridas dentro dessa classificação por terem características semelhantes e por ser um espectro até representado pelas cores, porque cada cor... ela tem um jeito, ela representa alguma coisa, né? Elas não são iguais, mas elas estão dentro do mesmo espectro, são cores. Então, cada pessoa autista, ela tem a sua característica. Eu sempre falo, se você conhece uma pessoa autista, você conhece uma pessoa autista, porque cada uma são diferentes, tem as suas características, como todas as pessoas, né? Todas as pessoas têm suas próprias características. Então, mudou-se o critério de diagnóstico, e mudou também aspectos sociais. Então, por que hoje muitas pessoas elas acabam recebendo um diagnóstico tardio? Porque na infância ele era um autista. Mas ele era um autista numa rotina que as crianças iam mais para a rua. Hoje a gente não vê as crianças brincando na rua. Então, eles precisavam socializar mais porque eles estavam inseridos nesse contexto. Hoje, as nossas crianças, por diversos aspectos, né, eles ficam mais dentro do próprio quintal, interagindo menos com outras crianças, ficam nos apartamentos. Então, acaba que a nossa rotina também, ela influencia num diagnóstico mais precoce. As pessoas falam mais sobre o autismo atualmente. Então, tudo isso favorece para que a gente procure os meios corretos e consigamos um diagnóstico
precoce mesmo, né? Hoje a gente vê que tem crianças que são diagnosticadas ou encaminhadas para a terapia, no caso de não fechar um diagnóstico, mas ter algumas características, muito precocemente, com 2, 3 anos. O que há 10, 15 anos atrás não acontecia de forma alguma. Certo. Então, essas são umas das características da gente perceber mais hoje. E outra característica muito importante era que as pessoas com deficiência, no passado, elas dificilmente eram inseridas na sociedade. Então, nas escolas, elas estavam preferencialmente e quase que exclusivamente em escolas especiais, específicas para pessoas com deficiência ou com alguma síndrome. Hoje não, hoje a gente vê as pessoas autistas nas escolas, na comunidade, no trabalho. Então, todo esse contexto social, ele acaba mudando também essa perspectiva de diagnóstico para as pessoas autistas. Sim. Tinha muita coisa, assim, a gente percebe que ainda muita gente associa o autismo a uma deficiência mental atrelada à agressividade, violência, e a gente sabe que não é, até porque a gente tem hoje, mesmo com o espectro tendo sido unificado, as síndromes, e ele ter sido unificado num espectro só mais amplo, a gente ainda percebe que muita gente não percebe. Tem pessoas que são autistas e não sabem. Eu queria retomar uma parte seguinte. Primeiro, a gente sabe que você está falando dos desafios da inclusão, mas antes eu queria saber o que te levou a trabalhar com isso e onde é que está o seu desafio hoje, assim, maior no que diz respeito à inclusão, porque você trabalha especificamente com isso, né? Trabalho com inclusão não só de pessoas autistas, mas eu trabalho com inclusão escolar principalmente. Primeiro porque eu acredito que as pessoas precisam estar inseridas na escola e precisam estar aprendendo. Não só porque, para mim, a função da escola, ela não é só acadêmica, ela é social também. Então, as pessoas precisam aprender comportamentos socialmente relevantes. Então, aonde você aprende isso? Nos seus pares. As crianças mais ou menos da mesma idade, interagindo junto, aprendendo a fazer arte junto, porque criança faz arte. Às vezes vai fazer birra, nem sempre é crise. Todas as crianças no momento faz birra e é isso mesmo. Então, para mim é muito importante, é um valor mesmo de vida. Onde que esse valor de vida surgiu? Quando eu, enquanto professora, fui fazer uma substituição numa escola com um estudante com síndrome de Down na sala de aula do ensino médio. E eu não tinha conhecimento. Foi uma substituição curta e eu simplesmente digo que eu passei pela vida dele. Eu não consegui fazer grandes coisas por falta de conhecimento. E aí, daquele dia em diante, eu prometi para mim que eu ia estudar e eu ia compartilhar o que eu aprendesse para que as pessoas pudessem fazer diferença na vida das nossas crianças, na escola, na sociedade. Porque é muito ruim a gente medir a sociedade com uma régua de normalidade e de anormalidade. De que um é melhor do que o outro, de que um tem o direito de estar na escola e que o outro não tem esse direito, né? E você considera que hoje as instituições de ensino, elas estão preparadas para receber essas crianças deficientes, autistas e tudo mais? Não, ainda não. Pois é. Eu tenho até um testemunho pessoal que é assim, eu tenho um filho, né? Muita gente sabe, eu tenho um filho autista de 7 anos e a gente teve o diagnóstico dele foi precoce. Ele tinha um pouco mais de 2 anos, a gente encaminhou para intervenção, né? Para fazer as terapias. E a gente sabe que é um negócio muito caro. Hoje em dia é muito caro. A gente, inclusive, teve que conseguir isso através de liminar e para fazer o plano de saúde cobrir e tudo mais. Sim. Isso, legal. Eu acho que hoje tem bastante clínica e tem cada vez mais profissionais, fono, terapeutas ocupacionais, psicólogo, neuropsicólogo participando disso daí. Mas o desafio pra gente foi quando chegou o momento da gente colocar ele na vida escolar. Né? A gente passou aí por um processo, porque o autista, se a criança típica, né, já tem dificuldade de adaptação, você imagina uma criança neurodivergente que tem todas as peculiaridades. E no caso do meu filho, ele é autista não verbal. Então, a gente teve que passar, num decorrer aí de 3, 4 anos, a gente passou aí basicamente 1 ano em cada escola e a gente chegou, curiosamente, numa situação agora, o ano passado, ele já está no 2º ano no mesmo colégio, que a gente foi encontrar, e eu falo isso abertamente, sim, porque o melhor lugar que a gente encontrou aqui em Londrina para ele foi uma escola do município. Você vê, a gente tentou escola particular. Eles até oferecem, que era uma coisa que às vezes as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade, que é conseguir o assistente terapêutico na sala de aula exclusivo para aquela criança, além do professor regente, que chama, né? Professor regente, isso. E
E a gente até consegue, só que você percebe claramente, inclusive essas duas instituições que a gente passou particular, assim, totalmente despreparadas de ter um plano educacional direcionado para ele, junto com as demais crianças. E a gente foi encontrar isso dentro de uma instituição pública. Eu gostaria até de falar o nome, é Joaquim Pereira, que é um colégio que, assim, mesmo quem não tenha uma criança deficiente, e pensar num lugar... O Joaquim Pereira é um colégio que eu recomendo fortemente, porque é uma escola assim, que realmente acolheu. Ele está no 2º ano com a mesma assistente terapêutica, a gente conseguiu manter a pessoa que está com ele. E a gente percebe realmente um acolhimento, a gente percebe reporte. A escola conversa com a clínica onde o meu filho faz as terapias. Mas assim, eu considero que eu sou um privilegiado, abençoado nesse ponto, porque a gente conhece outras pessoas na cidade, aqui do nosso convívio, e a gente vê também muita coisa na internet, que muitas pessoas passam muita dificuldade nesse ponto de conseguir encontrar uma instituição, de conseguir encontrar profissionais que acolham, que saibam o que estão fazendo, né? Sim, exatamente. E assim, isso também é, infelizmente, uma construção histórica. Então, eu me formei em 2012 em matemática. Até 2012, não existia uma disciplina de inclusão nas disciplinas, nas licenciaturas. Quando muito era uma optativa. Então, todo mundo que se formou antes de 2012, por exemplo, não passou a estudar absolutamente nada disso na formação de base. E assim, o Paraná está evoluindo muito enquanto legislação. Ano passado, em abril, foi aprovado o Código da Pessoa Autista. Então, ele é um código muito bem escrito, por sinal, que ele diz o que nós precisamos, enquanto sociedade, não só a escola, fazer para atender e adaptar as situações, o cotidiano, os diferentes saúde, educação, para as pessoas autistas. Muito bem escrito, ainda com algumas indicações do que fazer. Então, os próprios municípios, eles começaram já a se movimentar e é um processo de aprendizagem. Porque, assim, a própria educação não tem uma receita de bolo. Porque cada sala é uma sala, então demanda muito do professor. Cada estudante neurodivergente é um estudante neurodivergente. Então, o que deu certo no ano para uma criança, às vezes fazer a mesma coisa para outra não vai dar certo, né? Então, é um processo muito grande de aprendizagem mesmo. Por isso que chama plano de educação individual, educacional individual, PEI, isso mesmo. Que a gente fala que é obrigatório nas escolas hoje. Obrigatório. Então, uma inclusão bem feita na escola, ela começa de fato pelo PEI, que inclusive também está nas legislações de inclusão. Todo estudante com algum laudo de neurodivergência, ele precisa ter um PEI. Então, você faz uma entrevista inicial, uma anamnese com a família, para entender os pontos da família, para conhecer aquela criança. Você faz uma avaliação para aquela criança, tanto comportamental quanto educacional. Então, onde aquela criança ela está nesse momento de aprendizagem? Estabelece-se os objetivos do período, chama de novo a família, para a família estar ciente e assinar o termo. Esse é um processo completo do PEI. Às vezes, a gente ainda está fazendo o que é possível, mas eu estou trazendo o que é ideal e real que a gente precisaria e vamos conseguir fazer ao longo do tempo. A família assina e, a partir daí, a criança tem o PEI aplicado em sala. E esse PEI ele é um documento seríssimo, porque ele permite, a partir da avaliação da criança, alteração de conteúdo. Então, a sala pode estar trabalhando um conteúdo acadêmico e a criança estar trabalhando outro conteúdo acadêmico. Adaptação temporal. Então, às vezes, é uma criança que vai precisar de um tempo maior para fazer algumas coisas. Então, é lá no PEI que eu vou colocar que ela precisa de um tempo maior. Adaptação de avaliação. Então, se o meu objetivo é esse, meu conteúdo ensinado é esse, minha avaliação precisa trabalhar isso daqui, mesmo que os conteúdos de sala sejam diferentes. Então, esse documento, ele rege muito bem uma inclusão eficiente em sala de aula. Precisa ser feito bem seriamente, bem bonitinho, que ele transforma mesmo a vida acadêmica dos estudantes. E junto com isso, a gente também pensa assim, falando de escola, é um ambiente teoricamente controlado, né, Vini? Você sabe, você conhece as pessoas, você sabe o que está mais ou menos acontecendo lá, mas daí a gente também tem o desafio da porta para fora, que é quando você vive em sociedade, que daí eu tenho falado muito assim, como é que a gente consegue fazer a disseminação popular da forma de você conseguir multiplicar o manejo disso, como lidar com as pessoas no local público, porque a gente ainda vê muita ignorância nesse ponto, né? E esse tipo de coisa.
Muito. E assim, é o conhecimento que transforma. São ações como essas. A gente está parando para falar sobre o autismo. Vai chegar em alguém que nunca parou para pensar sobre o autismo. Legal. E a gente precisa mesmo fazer essas ações, convidar as pessoas, e não só em abril. Abril é um mês representativo, mas precisa dessas ações o ano inteiro. Porque aí entra até o que a gente chama de capacitismo, que é uma palavra que ela diz o quê? É o preconceito específico com a pessoa com deficiência. Então, é você ter um preconceito do que aquela pessoa pode ou não pode fazer. A capacidade que ela tem ou não tem. Então, assim, já teve algumas situações, até mesmo aqui em Londrina, no aeroporto, há um tempo atrás, de uma situação bem complexa que tinha um cadeirante e eles não falavam com o cadeirante, falavam sempre com quem estava empurrando a cadeira de rodas, né? Então, vários profissionais em um ambiente social pré-julgaram, então tiveram ações capacitistas, entendendo que por ele ser um cadeirante, ele não poderia responder. Mas não deram a chance de perguntar para ele, para ver o que ele conseguiria responder ou não. Isso acontece muitíssimo com o autismo também, né? Principalmente porque agora muitas crianças, muitos adolescentes usam o cordão. Uhum. Então, o cordão, por exemplo, do girassol, que ele é o cordão da deficiência oculta. Sim. Então, são aquelas que você olha para a pessoa e você não consegue perceber visualmente uma deficiência. Sim. Né? Então, quando as crianças estão com esse cordão, acontece muitas vezes de não falarem com essas crianças. Então, vai perguntar o nome, pergunta para quem está junto com a criança. Não dá a chance de perguntar para a criança. Então, o que é isso? A gente está pré-julgando que a criança não consegue responder o que eu estou perguntando, né? Então, a informação ela é extremamente importante. E, para mim, a normalização, no sentido de somos todos pessoas. Estamos todos na mesma sociedade. Cada um, independente de neurodivergência ou não, tem as suas características, as suas preferências, os seus costumes. Por que quando a gente fala que é uma pessoa autista, aí eu já fico com receio das características, com receio dos costumes, com receio do que gosta, do que não gosta, né? Isso é falta de conhecimento. O Vinícius levantou uma coisa no dia lá da palestra, né? Que você falou que assim, o capacitismo, a gente fala às vezes, parece que a gente está... Eu falo a gente porque eu vivencio isso na prática, na minha vida, mas... Não é que o capacitismo é uma coisa assim, o povo tá bravo porque as pessoas... Esse preconceito, às vezes, é por ignorância. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Muitas vezes. A gente percebe isso daí nitidamente, e essa falta de conhecimento é uma consequência da falta de informação, né? Cuidado excessivo, às vezes de não querer ultrapassar uma linha. Exato. Fala assim, poxa, como é que eu vou falar? Vai que aquela pessoa não fala. E aí ela vai ficar constrangida, mas daí é aquilo que você acabou de falar, você está pré-julgando, né? Você já está entrando em algo que você não precisa entrar. Exato. E eu vejo também que assim, isso acaba sendo bem cultural também, né? Eu morei 5 anos nos Estados Unidos e nos Estados Unidos eles estão muito, pelo menos assim, o sentimento meu, né? Mas eles estão muito à frente, né? Muitíssimo. Na escola mesmo você via essa inclusão de uma forma muito nítida, né? Onde muitas vezes tinham pessoas ali na sala de aula que você via que eram neurodivergentes, que fala, né? Sim. Ou cadeirantes, ou pessoas com algum tipo de deficiência física. E tá tudo bem. Tipo assim, isso daí, quando você cresce com isso, né? Acaba sendo mais natural. E aí você entende que falar com aquela pessoa... E se ela não puder falar, ela vai dar um jeito, ou ela vai usar, como você falou aquele dia, às vezes ela tem um tablet lá que ela vai escrever ou digitar e aquilo vai falar, né? Vai emitir o som daquelas palavras. Então, é muito louco porque eu atribuo isso muito também à nossa à cultura do brasileiro mesmo, e a questão também do melindre, que a gente é um povo muito... como é que fala? Emocional, né? Muito romântico, aquele lance do latino e tal. E aí, tipo, a pessoa fala, vai que eu falo com a criança, a mãe fala, você não tá vendo que ele não sabe falar? Tipo, e na realidade tem que voltar, né? Tem que dar alguns passos para trás e falar, não, peraí. Na realidade você vai estar fazendo um favor imenso, né? Para aquela criança, porque você tá olhando, criança ou adulto, né? Sim, exatamente. Enfim, que você tá dando a chance dele, às vezes, falar ou dele
se sentir também igual a você, né? Acolhido, né? Exato. No contexto. Exatamente. E assim, a sua visão ela é muito correta. Os Estados Unidos, ele é o berço da análise do comportamento. Então, hoje, cientificamente, a gente tem o que a gente chama de práticas baseadas em evidência para o tratamento da pessoa autista. Então, foram técnicas, processos aplicados, analisados e que, de fato, fizeram a diferença. Então, práticas científicas. Dentro delas, a grande maioria é da análise do comportamento que hoje, né, a gente aplicado ao autismo, que é a ABA, né? E lá é o berço do ABA. Então, eles trabalham isso há muitos anos, muito mais do que a gente, sabe? Então, de fato, lá eles têm um tratamento baseado na ciência muito mais efetivo. E as escolas utilizam, muitas delas, a ABA dentro das escolas. Que é o que a gente acredita que seria o mundo ideal. Que é a metodologia de treinamento, que foi de tratamento, né? Que foi exatamente, para quem não sabe, do ABA, é a metodologia que se usa para fazer intervenção. Isso, né? Mesmo. Se você quiser explicar um pouquinho. Com certeza, é uma delícia falar sobre. A análise do comportamento aplicada ao autismo, ele é uma ciência. Então, o que ela te permite? Ela te permite olhar para as pessoas e entender dentro daquela ciência o que eu posso favorecer para mudar o comportamento daquela pessoa. Então, quando a gente diz mudar o comportamento, é, por exemplo, ele tem uma barreira de aprendizagem. Como que eu faço para diminuir essa barreira de aprendizagem, para aumentar o processo de aprendizagem mesmo, de comportamentos? A gente trabalha muito a fala por meio da ABA, sabe? A verbal ou então a não verbal, mas para que a gente tenha uma forma de comunicação. É importantíssimo que as pessoas tenham uma forma de comunicação, né? Então, essa ciência, ela traz muitos avanços, por isso que ela é considerada a ciência ouro para o tratamento das pessoas neurodivergentes. Então, e assim, um erro do Brasil é que não tem uma legislação para a ABA. Então, se uma pessoa ela faz um curso raso sobre, ela pode dizer que ela é um analista do comportamento e dizer que vai aplicar a ABA. E isso, no Brasil, feriu muito a imagem da ciência, porque eram muitas pessoas que não eram capacitadas dizendo que fazia. Então, até um tempo atrás, muito se ouvia, a ABA robotiza as crianças, porque a ABA é só na mesinha, não tem na vida real. E o que favoreceu para que tivesse esse pensamento? De fato, pessoas que não sabiam fazer. A forma de aplicação. A forma de aplicação. Então, tinha um conhecimento muito raso. Quando a gente começou, que meu filho foi encaminhado para a ABA, a primeira vez a gente colocou ele, e eu lembro que eram bem menos clínicas do que tem hoje, já estamos falando de 5 anos atrás, sim, e o negócio nos últimos anos cresceu muito. E a gente teve que fazer o início da intervenção em casa. Então, tinha que se fechar com ele num quarto, colocar uma câmera ou um celular gravando, e a terapeuta ia em casa e ficava dentro de casa com ele, mas assim, para parecer o ambiente natural, mas aquela aplicação ela não era natural. Tanto que daí a gente mudou o processo, tal, porque a ideia era que seja feito em clínica e em casa. Quando o médico faz a recomendação, encaminhamento para intervenção, pelo menos do meu filho sempre foi assim, ele falando que é a necessidade que fizesse em casa, atividade de vida diária. Atividade de vida diária. Que isso. Você tem que aplicar em casa a extensão do que ele faz na clínica ou na escola, né? Então, eu percebi um avanço significativo num curto espaço de tempo agora, nos últimos anos. Eu acho que tinha uma clínica ou duas em Londrina, há 5 anos atrás, que aplicavam a ABA. Sim. Né? E era muito mais caro do que é hoje. Ainda é caro, mas era muito mais caro do que é hoje. Uma coisa que eu acho interessante a gente comentar é que, assim, o autismo pode parecer óbvio pra gente, mas ele não é um diagnóstico limitador, não, né? Eu ia falar laboratorial, que você detecta num exame. Exato. Né? E isso é uma coisa que deixa muito subjetivo e às vezes faz as pessoas duvidarem. Com esse advento dos diagnósticos aí, eu acho que faz as pessoas realmente descredibilizarem os diagnósticos. Sim. Confundir, às vezes, um TDAH, uma altas habilidades e tal. Se você puder discorrer sobre isso com a gente, acho que seria legal. Vamos conversar. E é exatamente isso, a gente não faz um exame. É diferente de outras questões genéticas, por exemplo, que a gente consegue fazer um exame, mesmo sendo, em geral, bem caros, de difícil acessibilidade, mas muitos a gente consegue. A síndrome de Down, no ultrassom morfológico, na barriga, por exemplo, muitas vezes a gente consegue. O autismo, não. Então, o autismo,
principalmente quando pequeno, ele vem de observações das características. Então, existem algumas características que elas são marcantes nas pessoas autistas. Eles não têm todas, né? Todo mundo que tem todas, né? Mas, em geral, a gente observa se tem algum tipo de estereotipia, se tem alguma dificuldade de fala. A estereotipia, para quem não sabe, é movimentos repetitivos, né? Que a gente sabe, muitos autistas têm movimento de pêndulo, né? De balançar, ou de chacoalhar as mãos quando tá ou muito feliz ou bravo. Meu filho tem os dois. Ele faz os dois juntos. Esses são bem característicos mesmo, né? Às vezes enfileirar as coisas, às vezes o movimento de girar frequentemente, brincadeiras que elas não têm função. Então, por exemplo, em vez de pegar o carrinho e colocar o carrinho na pista, coloca um carrinho em cima do outro, ou o objetivo do carrinho é enfileirar o carrinho, né? Então, essas são algumas características. Algumas crianças têm seletividade alimentar muito severa. Então, a gente tem que, obviamente, analisar o contexto das famílias, principalmente quando a gente fala em seletividade alimentar, que é o quê? A criança não come. E aí, a gente parte para a falta de conhecimento de, deixa sem comer que vai comer. Não! Às vezes a criança autista que tem seletividade alimentar, se fizer isso, ela vai beirar a desnutrição. E a seletividade alimentar nem sempre ela mora no não querer comer determinado alimento. Às vezes é a textura do alimento, Às vezes é a textura, às vezes é a formato, cor. Às vezes é o molhar. Então, por exemplo, arroz e feijão. Se for separado, come, mas se for junto, não come, porque um encostou no outro. Uhum. Então, vai muito além do só não comer. Não come por não comer, sabe? Sim. Então, tem que analisar. Às vezes, tem situações na escola que, assim, a criança não come na escola e fala que em casa come. E aí a gente descobre que em casa come porque ele só come naquele prato. Uhum. Então, você pega o prato de casa e leva para a escola e ele passa a comer. Então, não era o alimento em si. Então, quando a gente vai analisar características, é importantíssimo a gente analisar de uma forma muito complexo. Né? Muito complexo. Então, é uma criança que não come, tá? Não come... O que ele come? Come arroz, feijão e carne. No mundo bom, porque tem crianças que têm uma seletividade alimentar muito severa que não vai comer isso. Uhum. Então tá bom. Vamos tentar introduzir a fruta? Vamos. A família come fruta? Às vezes a família não come. Às vezes a família não compra. Não é um costume da família esse tipo de alimentação. Uhum. Então, às vezes, a seletividade nessa característica está muito mais associada ao contexto social da família do que a própria seletividade da criança, né? Então, existem algumas características que vão fazer com que o neuro, principalmente o neuro, dê um diagnóstico de autismo ou descarte um diagnóstico de autismo. E quando a gente entra em TDAH, a gente vai entender que, principalmente na primeira infância, existe uma dificuldade, de fato, de separá-los. Porque o TDAH, uma característica do TDAH é a dificuldade para fala também. Então, existem muitas pessoas que têm TDAH que demoram para começar a falar. E como essa é uma característica muito clássica do autismo, às vezes tem essa dificuldade. Aí, muitas vezes, o médico, ele pede para aplicar alguns testes neuropsicológicos. Que aí quem aplica, em geral, é o psicólogo com especialização em neuropsicologia. Sim. São testes padrões para tentar entender aonde estão os marcadores dessa criança, os marcadores de desenvolvimento dessa criança, para poder fechar um diagnóstico mais assertivo. E lembrando ainda que existem as correlações e as coexistências. A gente não fala mais comorbidade, a gente fala coexistência. Porque assim, o TDAH é uma coexistência, pode ser uma coexistência do autismo. Então, existem pessoas com autismo e com TDAH. Mas ele não é uma comorbidade. Porque quem veio primeiro, digamos assim? Sim. Ele é primeiro TDAH porque tem TDAH que não é autista e autista que não é TDAH. Que não é TDAH, uhum. Exatamente. Então, tem essa dificuldade e, assim, os neuros, principalmente aqui da nossa região, eles estão sendo muito assertivos em analisar as características, analisar os marcadores de desenvolvimento. E se a criança ela fica numa linha muito tênue entre diagnosticar ou não diagnosticar, realizar, de fato, uma aplicação de um teste específico para entender esses marcadores e aí tomar a decisão mais assertiva. Ou então, também, indicar a terapia. Porque mais importante de tudo é trabalhar. Então, por exemplo, tem uma criança com dificuldade de fala. Eu ainda estou verificando, analisando se tem uma neurodivergência ou não. O que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar com essa dificuldade de fala, independente dele ser autista ou não. E a origem do autismo, né? Assim, vamos pensar. Quando uma criança é autismo, existe um ambiente ou uma circunstância que seja
favorável para que uma criança nasça autista? Eu já li muita coisa sobre isso e fala-se muita coisa. Qual que é a tua visão sobre isso? A gente não tem uma definição fechada. Então, hoje as pessoas são autistas por conta disso. Existem viés de pesquisa que falam, de fato, da vida dos pais, da genética que influencia, da idade em que as pessoas agora têm filhos. Então, nós estamos tendo filhos mais velhos, né? Então, isso pode influenciar. Mas não existe uma causalidade que a gente escreve na pedra. É por isso que essa criança nasceu autista. E as características sociais, elas podem incentivar, então a pessoa ela pode ser autista, e o ambiente ser de tanto estímulo para desenvolver mesmo os marcadores de desenvolvimento, que essa criança ela não vai apresentar graves ou características muito marcantes na infância, ou às vezes até na vida inteira, né? Quantas pessoas passaram a vida toda e não foram diagnosticadas? Sim. E se a gente parasse para analisar, seriam? Né? Então... Tem um negócio que é o masking, que eu acho muito interessante falar, que é quando você mascara a pessoa, são manejos de aprendizado. Você aprende a mascarar o que você de fato sente, porque você está inserido num contexto social e aí às vezes você não sabe, porque você não foi buscar ajuda por N motivos, né? Sim. É uma coisa que você não percebe. Mas o masking é uma coisa que ele faz muito a pessoa sofrer, né? Sim. Porque sim. É uma estratégia de sobrevivência quase, né? Sim, exatamente. É assim, eu sei que eu tenho que fazer isso mesmo meu sentimento me dizendo outra coisa. Então, por exemplo, vamos pensar num adolescente, num adulto. Eu sei que eu tenho que entrar numa rodinha e eu tenho que me socializar com aquela rodinha. Não importa se é o que eu gostaria de estar fazendo. Mas para eu ser aceito, socialmente dizendo, é isso que eu tenho que fazer, né? Então isso gera muito sofrimento muitas vezes. E aí a gente entra numa possibilidade de ansiedade muito grande, que talvez leve a uma depressão no futuro, se não tratado. As meninas tinham muitas dificuldades, porque elas têm mais essa característica, dificuldade de diagnóstico. Você comentou que antigamente não existia mulher autista, né? Por um período assim longo da história, as mulheres elas não estavam categorizadas como autismo. Elas entravam numa síndrome de Rett, elas entravam como Asperger, mas elas dificilmente tinham as características. Tanto que o símbolo do autismo é o azul, né? Então, caracterizando um menino, né? O anjo azul, que também assim é bem equivocado. Crianças são crianças, né? Mas existem a questão simbologia aqui. Dessa simbologia de anjo azul. Então, meu filho é um anjo azul. Não, o filho é uma criança que vai fazer arte. Porque um erro comum é a gente achar que a pessoa autista é só autista. Não. Ela é uma pessoa com autismo. Então, como eu disse, uma criança, às vezes, com autismo, vai fazer birra. Nem sempre é crise. Então, é difícil entender quando é uma coisa e quando é outra. Mas a gente precisa entender que as crianças têm coisas de criança. Sim. E tratar as nossas crianças autistas como crianças também. E eu, como cidadão neurotípico, eu não tô falando eu, tô falando assim, nós como cidadãos neurotípicos, Sim. o que a gente pode fazer, como a gente pode se comportar para ser mais empático, ser mais, como é que eu vou dizer? Conseguir ajudar as pessoas, né? Conseguir ser agradável, conseguir se relacionar. Você falou muito lá, que foi super legal para o nosso time, por exemplo, você deu dicas de como se comportar, nós que temos a imobiliária, atendemos o público. Você deu ideias, estratégias de como ser bacana a experiência de um cliente autista ou de um cliente que tenha um parente autista, um filho, que seja. Então, eu parto do princípio que a gente precisa perguntar. E foi até uma coisa que a gente conversou lá também, que é o seguinte: não é porque eu sou autista que eu vou gostar do mesmo jeito que outro autista alguma coisa. Então, por exemplo, eu vejo uma criança em crise, se eu estou disposta a ajudar, a primeira coisa que eu preciso fazer é perguntar para a família que está junto: você está precisando de ajuda? Como eu te ajudo? Como você quer que eu te ajude? Se eu não tenho conhecimento, não estou disposta, não sei, acho que vou atrapalhar, é o não ficar encarando as nossas crianças num momento de crise, num momento de que eles estão, muitas vezes, se jogam no chão mesmo.
e gritam, às vezes eles batem por conta de alguma desregulação sensorial, por exemplo. E eu falo que desregulação sensorial, então eu tô num lugar e eu tenho uma sensibilidade auditiva muito severa e tem muito barulho, é quase que uma dor física. Então aquela criança, ela está em sofrimento sensorial mesmo, sabe? Alteração sensorial. Então, a gente perguntar para as pessoas, não pré-julgar o que seria bom, o que seria ruim. Então, às vezes eu tô vendo uma criança bater, e aí eu vou lá, para de bater na sua mãe, querido, não faz isso, vem aqui, vamos lá fazer alguma coisa. Eu não conheço a criança, eu não sei se isso vai piorar ou melhorar o comportamento, a situação. Quem conhece é a mãe que tá ali. Então é para ela, nesse momento, que a gente vai perguntar, você precisa de ajuda? Como eu posso te ajudar? E aí eu vou fazer o que ela me disser. E se ela disser não, obrigado, então tá bom, Respeita, é não, obrigada. Né? Respeita, acabou. eu vou embora. Porque às vezes essa criança tá entrando numa crise, se eu vou lá e dou mais atenção ou fico em cima dela, a crise vai ficar maior. E quem sabe disso? A mãe. O pai que estão lá junto, né? Esse negócio da crise é complicado. Sim. E a gente tem também questão dos adultos, né? Porque a gente percebe, o adulto quando está em crise é completamente diferente de quando a criança. Porque a criança ela ainda se expressa fisicamente, ela grita, não sei o que. O autismo, ele cai no lance da ansiedade, da crise de ansiedade, no transtorno do pânico, né? Sim. Ou às vezes... Ontem teve uma situação muito parecida, hoje aconteceu a mesma situação e foi um gatilho para aquela pessoa neurodivergente adulto, que saiu e não falou tchau para ninguém, que foi no banheiro chorar, porque tá num ambiente, porque precisa se controlar, digamos assim, e foi no banheiro chorar. Ou é aquela pessoa que aconteceu uma situação, ele vai precisar pegar um atestado mesmo, emocional, porque foi muito para ele alguma situação do ambiente. Então, para a criança, a gente acaba vendo que entra numa crise, ela é mais física, ou ela é mais de gritar, autoagressiva ou heteroagressiva. O adulto, em geral, ele já passou por muitas situações, ele aprendeu a lidar com alguns dos seus sentimentos, né? Isso é uma coisa que muita gente não dá atenção, porque não sabe também, de novo, falta de informação. A gente percebe que, por exemplo, no meu caso, o que motivou a buscar uma avaliação neuropsicológica foi o fato de justamente uma orientação das terapeutas do meu filho, aquele conceito. Um dos elementos que leva você a buscar isso falam que o autismo ele é a carga genética 90% do pai. Geralmente vem herança do pai. Não sei se isso é certo, mas... assim... Há controvérsias. Há controvérsias. Muitos casos, sim, mas assim... Eu sempre bato que é muito importante a gente não pensar o porquê uma pessoa é autista. É tratar a pessoa para que ela tenha qualidade de vida e desenvolver objetivos. No meu caso foi por identificação. Né? Muita coisa por identificação e por coisas que eu comecei a passar e sentir e viver. E aí a gente começa a saber mais sobre o assunto e daí a gente vai buscar. Mas se puder, aí a gente pegou e foi fazer uma investigação, uma avaliação neuropsicológica comigo. Como que você sugere que isso... né? E assim, é muito porque às vezes mais o cara não comum... tem, porque às vezes a pessoa não tem o filho autista. Aham. E ela é neurodivergente. Sim, então... mas olha, a forma mais comum mesmo de ter um diagnóstico de autismo adulto é pela verificação dos filhos. Então você leva seu filho, ele tem um diagnóstico, aí você começa a pensar, nossa, mas na infância eu também demorei a falar. Nossa, mas isso que meu filho tá fazendo, eu também fazia. E aí você começa a verificar as características em você também. E isso acontece frequentemente, e aí vai buscar e acaba muitas vezes, de fato, fechando o diagnóstico. E por que é importante para algumas pessoas? E aí eu digo que é para algumas pessoas, porque existem pessoas que vão simplesmente fazer assim, talvez eu seja autista, e vida que segue, e tá tudo bem para essa pessoa. Mas existem algumas pessoas que pensaram, nossa, será que eu sou autista e é por isso que eu não conseguia socializar na escola? Não é porque, como falavam, eu era esquisita. Ou sofre de alguma correlação, ou ansiedade, sofre pânico. com algumas questões, exatamente. Então, principalmente para essas pessoas, o diagnóstico ele é muito importante. E assim, o tratamento, terapia. Terapia é muito importante para todas as idades, sabe? Seja intensiva, que é o que acontece em geral quando é menor, seja não. Porque o adulto que vai receber o diagnóstico tardio, em geral, é o adulto de alta funcionalidade. Então, ele é uma pessoa funcional, ele está inserido na sociedade, ele está casado, ele está trabalhando, ele se relacionou, ele superou
algumas questões, né? Sim. Por quê? Quem é um autista nível 3 de suporte, nível 2 de suporte, ele já foi diagnosticado anteriormente, né? Então, essas pessoas que têm alta funcionalidade ou funcionalidade enquanto adulto, eles vão fazer uma terapia, uma carga muito menor. Às vezes vai entrar numa tendência de terapia de aceitação e compromisso. Então, eu aceito os meus sentimentos e trabalho a favor desses sentimentos, ou dos meus desejos, ou das minhas metas, ou do que eu traço para mim. E assim que eu aceito isso, eu vou trabalhar para entender e botar para acontecer mesmo, sabe? Então, é importantíssimo, em qualquer momento de receber o diagnóstico, é a gente atuar para favorecer a qualidade de vida das pessoas. Então, não me gera um sofrimento. Não tem problema, eu não quero ir atrás, tá tudo bem. Vida que segue para todo mundo. Mas se acender uma lanterninha, eu acho que vai fazer diferença na minha vida, eu vou me entender melhor, eu vou olhar para o meu passado, entender os meus contextos de forma melhor, é importante buscar. E aí também com uma avaliação com o neuro, né? Sim. E sobre o TDAH, porque aí tem gente que julga o TDAH como uma situação menos importante. Sim. É legal falar pro pessoal o significado de TDAH. Déficit de atenção e hiperatividade, né? O TDAH. Que também acontece muito de um diagnóstico tardio. Mas o TDAH, como ele tem características de falta... O povo tá falando assim, todo mundo tem um pouco de TDAH. Não é verdade. Não é verdade. Isso aí eu também já ouvi, cara. Que é um mal dessa geração e tal. Muitas pessoas de fato têm, mas não é todo mundo que tem. Né? Porque são características também específicas. Só que o TDAH, na infância, é aquela criança que muitas vezes tem uma hiperatividade física, corporal, se mexe muito, ou não para, tá sempre andando, sempre correndo, sempre pulando, então ele tem uma hiperatividade. E uma pessoa, ela pode ter TDAH, ser uma pessoa com TDAH focada em hiperatividade, então ela tem hiperatividade, mas não tem déficit de atenção. Pode ter somente o déficit de atenção, que é o quê? Eu não consigo me concentrar. Então, eu tô fazendo alguma coisa, passou uma mosquinha. Já ficou mais interessante eu acompanhar o caminho da mosquinha do que eu terminar o que eu tava fazendo. Aí, quando eu volto, eu já não sei mais exatamente aonde eu tava, né? Então, é uma questão... E essas duas características, elas são muito identificadas na escola. Os professores ajudam muito isso, sabe? Então, encaminham de forma mais cedo também. E a gente tem também uma questão, uma característica muito, muito clara agora do TDAH. A gente até brinca que podia ser TDAH-I, que é a impulsividade. Então, e essa é uma característica que a gente precisa trabalhar bastante. Mas isso aí tanto na criança quanto no adulto? Tanto na criança quanto no adulto. O TDAH, ele tende a melhorar, e eu vou explicar o porquê da melhora, na fase adulta. A gente vai criando gatilhos. Então, eu tenho que ir trabalhar. Meu gatilho é minha responsabilidade, tenho que ir lá, não tem jeito. Tem boleto pra pagar. Tem boleto pra pagar. Quanto mais boleto, mais resiliência, né? Vamos lá trabalhar. Na criança não tem esses conceitos. Eu sei que eu esqueço as coisas, então eu vou fazer uma planilha com tudo que eu tenho que fazer. Na infância não tem essa maturidade de fazer uma planilha com as coisas. Eu preciso aprender tal coisa para minha vida. Eu vou dar um jeito de sentar e aprender. Na infância a gente não tem essas características. Então, tende as características do TDAH, elas irem ficando mais atênues com o passar da idade. Isso é de fato. E, assim, às vezes as pessoas, eu acho que o que banaliza um pouco isso é quando as pessoas começam a usar isso como muleta, né? Sim. E daí, tipo, no trabalho mesmo, alguém chega, você podia fazer assim, não, é que eu não consigo porque eu tenho TDAH, tipo, sabe? Acha bonito falar e aí começa a disseminar um negócio que, na realidade, como você mesmo falou, Renata, tem mecanismos, né, que você mesmo ajusta aquilo. Poxa, se eu tenho dificuldade de lembrar determinada coisa, deixa eu fazer uma planilha aqui, deixa eu me organizar, né, que é o que a gente tem que buscar, né? Sim, exatamente. E não simplesmente falar, não, eu tenho TDAH, então eu não consigo. Não. Nenhum diagnóstico, ele pode ser uma declaração de vida. Isso. Então, minha vida vai ser assim porque meu diagnóstico é esse. Exato. Não. Todas as pessoas, elas são diferentes. E, às vezes, essas características, esses mecanismos, eu não consigo desenvolver sozinha. E aí, eu volto a falar da importância do tratamento, de ter uma terapia, porque, às vezes, o terapeuta vai me ajudar a desenvolver os mecanismos que dão certo pra mim. E aí, a gente vai fazendo o quê? Melhora da qualidade de vida. O objetivo de tudo sempre é melhorar a qualidade de vida. Minha enquanto pessoa,
da minha família, às vezes até da comunidade em si, porque a gente acaba mudando, a gente vai mudando os comportamentos das pessoas em volta também, né? E pro adulto, quem trata TDAH? É a psicologia clássica, é o neuropsicólogo, né? É que o neuropsicólogo, ele é psicólogo também com especialização, né? Isso mesmo. Depende muito das características. Então, por exemplo, a terapia ABA pode ser aplicada, ou a análise do comportamento, na verdade, pode ser aplicada para o tratamento do TDAH. Adulto? Do adulto. Eu nem sabia que a ABA se aplicava a ABA em adulto. Né? Sim, a análise do comportamento, ela é focada em alteração de comportamentos. Então, você não precisa nem ser neurodivergente para você ter um psicólogo, por exemplo, que atua na abordagem da análise do comportamento. Não necessariamente da ABA, né? Porque a ABA é a análise do comportamento aplicada ao autismo, né? Mas a ciência, que é a análise do comportamento, você pode ter um psicólogo sem ter nenhuma neurodivergência que vai atuar nessa área. Legal. É mudanças de comportamento. Então, por que meu comportamento é desse jeito? Então, às vezes, a gente vai precisar de alguém que nos ajude a entender o porquê daquele comportamento e como a gente vai mudar aquele comportamento. O que mantém o nosso comportamento, né? Os nossos reforcinhos diários, né? Legal, Renata. A gente fica feliz de poder compartilhar informação, de poder dividir um pouco, descortinar um assunto que está cada vez mais sendo falado no nosso dia a dia. E a gente queria agradecer muito a sua vinda novamente aqui, de ter conversado com a gente teria muito mais assuntos para falar. Mas obrigado de verdade, espero que você continue realizando seu trabalho aí com muito sucesso. Sei que é uma missão nobre, né? E especialmente porque você está aí trabalhando com pessoas que realmente precisam de ajuda e muitas vezes estão longe dos olhos de quem mais ama elas, que é a família, né? Sim. E você está num momento que a pessoa fica apreensiva, então você precisa demonstrar muita confiança para que uma família, né, entregue o bem mais precioso, Exatamente. né? Porque deixar um filho numa terapia, deixar o filho na escola, para a grande maioria das famílias, é literalmente deixar o bem mais precioso no ambiente e ir embora. E buscar depois, né? É verdade. E isso, a gente fica muito feliz de poder ter aí você, né, levantando essa bandeira, né, Vini? Com certeza. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço muito. É muito bom estar com vocês, tratando desse assunto. Agradeço demais o convite. E se me convidar de novo, eu volto. Legal, Legal, Renata. Se quiser deixar um recado aí para a sociedade, né, no que diz respeito a toda essa pauta nossa aí, pode ficar à vontade para fechar aí. Então, ótimo. Então, assim, enquanto sociedade, o meu recado é: a gente vai errar. E tá tudo bem. O que a gente não pode é continuar errando. As pessoas neurodivergentes estão na nossa sociedade. Elas estão perto da gente. Então vamos buscar conhecimento, vamos buscar ter assertividade, ter carinho e cuidado com as pessoas. E não só com as pessoas neurodivergentes, mas com todas as pessoas que estão perto da gente. Isso Legal, aí, Renata, muito obrigado. Vamos colocar aí o @ da Renata aí, para quem quiser seguir o trabalho dela. Você fala bastante sobre o seu trabalho no seu Instagram, né? Falo sim, falo bastante aí, sobre então, inclusão, coloca sobre na diferentes tela aí. síndromes. É isso aí. fala Obrigado, bastante. Renata. Obrigado. Muito obrigada, gente. Obrigado, Foi um Isso prazer. aí. Valeu, até mais.